Olá, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Povo abençoado de Jesus, seja bem-vindo nessa live, Que Deus abençoe seu domingo, que Deus abençoe sua vida hoje, dia 11 de dezembro. Olha aí, gente, estamos chegando aí, já terminando o ano, né? Estamos chutando a porta do ano novo, fechando a porta de 2021. É uma era, uma estação que se fecha, mas é uma era e uma estação que se abre. Aleluia! Meu Deus, 2022 vai ser o ano da nossa história, vai ser o ano da sua vida. Seja bem-vindo nessa live, já vai compartilhando essa live com alguém, né? Não esqueça de dar um joinha, curte essa live aí, gente. E não esquece, no meio da live aí, despertar o povo, né? Falar assim, olha, curte a live aí, dá um joinha na live, tá? Me ajuda aí, gente. Essa parceria tá uma bênção de Deus. Me ajuda aí. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês, e eu coloquei o título na live, né? O que é maior do que a vida? Pode ter alguma coisa maior do que a vida? Tem. É muito importante a gente compreender isso. O que nos torna vencedor é exatamente essa compreensão. Então vamos ver Jeremias, capítulo 1, o versículo 5, diz assim, ó. Antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu o separei e eu designei profeta às nações. Aqui Deus está falando com Jeremias, mas como é a palavra de Deus, Deus está falando com você. Essa palavra se refere a Jeremias, mas no tocante a propósitos divinos, também a palavra está falando com você. A importância de que Deus está dizendo o seguinte, antes de você ser formado fisicamente, você foi escolhido. E é interessante que a Bíblia fala em outras versões, diz assim, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, eu te conheci. Ou seja, Deus conheceu você antes de você nascer. Então você veio de um mundo espiritual, você veio sendo gerado de Deus. Você foi gerado fisicamente, mas antes Deus já gerou você espiritualmente. E dentro daquilo que Deus gerou, dentro daquilo que é a grandeza de Deus, Deus gerou você para um propósito. Então, o que é que se torna maior do que a sua vida? A sua vida não é quando você nasceu fisicamente. A sua vida é quando Deus decidiu gerar nele, em Deus. Então, o propósito pelo qual você veio nessa vida física é maior do que ela. Então, a razão de você estar aqui nesse mundo é por um propósito. Então, o propósito é maior. O que é maior do que a vida? O propósito. Agora, quando a gente vive uma vida sem propósito, talvez seja a maior tragédia que alguém pode viver nesse mundo. Eu sempre falo que existem duas tragédias. A primeira tragédia é quando a pessoa não conhece a Deus. E que, quando ela partir dessa vida, ela estará separada de Deus eternamente. Não é um inferno que é uma tragédia, mas é a separação do Criador. Você já parou para pensar que nunca mais a pessoa terá condições de voltar para o Criador. Por isso que é importante receber Jesus. Por isso que é importante essa aliança de nascer de novo. De a gente ter a eternidade para poder voltar para Deus. De Deus saímos, de Deus retornamos. E a gente pode fazer isso nascendo de novo, tendo uma experiência com Cristo Jesus. Por isso que o cristianismo não é um ambiente religioso, não é se membrar em um ambiente religioso. Ser cristão é ter nascido de novo, ter uma experiência de ter seus pecados perdoados. E aquilo que o evangelista, no Evangelho de João, diz, mas tantos quantos creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando você crê no Senhor Jesus Cristo, Deus te dá o poder de ser feito filho de Deus. E isso te torna você livre, escapar da maior tragédia, que é a perdição eterna. Então, a segunda pior tragédia que tem no mundo é quando uma pessoa é salva e não sabe o propósito de Deus.
Ou seja, vive nessa terra como um ímpio vive. Não sabe por que veio, não sabe qual a razão. E é muito importante você entender como Deus te colocou nesse mundo e por que você veio ao mundo. É uma escolha soberana de Deus. Deus poderia ter escolhido qualquer época do mundo para você vir, mas Deus escolheu agora. Nesse tempo de tantas dificuldades, de tantos desafios, onde a multiplicidade das coisas são aceleradas. A perversidade, o pecado, a iniquidade, tudo se acelera. Mas também é acelerado as bênçãos de Deus sobre você. Você é uma pessoa especial para vir nesse tempo, nessa estação. Deus poderia ter escolhido Davi, Sansão, Josué, Abraão, mas por que Deus não escolheu eles para vir nesse tempo? Porque na escolha soberana de Deus, eles foram vencedores para aquela estação. Para essa estação de tanta dificuldade, Deus falou, eu vou escolher uma pessoa que vai ter o tamanho da vitória, que vai ter exatamente o conceito da vitória. E sabe quem Deus escolheu? Você. Então você não veio aqui alienado, aleatoriamente a esse mundo, você veio por um propósito. Deus escolheu você exatamente como você é, baixinho, altinho, magrinho, gordinho, exatamente você é do jeito, do tamanho da vitória que Deus preparou para você viver. E sobre todas as coisas, você é mais do que vencedor. E aí você precisa entender qual é a sua história e qual é a sua eleição em Cristo. A sua história, normalmente, ela compreende dos seus esforços e das suas conquistas sem Deus. E todos nós chegamos em uma etapa da vida que nós precisamos avaliar e reavaliar e fazer uma autoavaliação e uma autorreflexão. O que nós estamos construindo, a nossa história separada, alienada de Deus? E às vezes, eu cheguei aos meus 25 anos de idade e eu precisei fazer uma avaliação, porque aos 25 anos de idade eu havia construído a minha história. E aos 25 anos de idade eu entrei numa depressão e não queria mais viver. E então eu entrei dentro de uma igreja evangélica e alguém estava pregando, falando de Jesus, e a mensagem central daquele pregador era: Deus tem um novo começo para você. E eu pensei ali, antagônico, eu quero morrer, não quero mais viver, e ele está dizendo que Deus tem um novo começo. Naquela noite, naquele dia, eu recebi Jesus Cristo como Senhor. E eu comecei uma nova história de vida. E aí, eu tive que fazer uma opção entre entender a minha história, que até naquele dia chegou num fracasso. E aí é diferente, eu conheci uma eleição em Cristo. E na minha eleição em Cristo não havia depressão, na minha eleição em Cristo não havia fracasso, na minha eleição em Cristo não havia frustrações, na minha eleição em Cristo havia um homem que Deus chamou para vencer. Por isso, às vezes as pessoas dizem assim, pastor, mas a minha história é triste, eu vim de uma família terrível, eu vim de um lar horrível, eu vim de fracassos. E essa é a sua história, mas não é a sua eleição. Quando você encontra a sua eleição, ou seja, o propósito de Deus, tudo isso acaba. Tudo isso morre. Tudo isso se desacelera, fica no esquecimento, porque agora você vai viver uma eleição em Cristo Jesus. Você foi preparado para vir nesse mundo, não importa de que família física você veio, de que estrutura emocional você foi inserido. O importante é que o dia que você conhece a sua eleição, o propósito divino, tudo muda na sua história, tudo muda. É mais ou menos assim. Eu não conheço o lixão da sua cidade, onde coloca os dejetos da sua cidade. Mas normalmente o lixão de uma cidade não é um lugar bom. Primeiro pelo odor que produz. Depois pelo ambiente, circunstância. E aí imagine comigo, se lá no lixão da sua cidade, naquele lugar das sobras, nasceu um pé de lírio, mesmo que ele nasce num ambiente mal cheiroso, mesmo que ele nasça num ambiente em putrefação, mesmo que ele nasça dentro daquele ambiente, aquele pé de lírio não vai ter cheiro de lixão, não vai ter cor de lixão, não vai ter jeito de lixão, ele vai ser um pé de lírio por causa do seu DNA. O propósito dele vir ao mundo é ser um lírio. Deixa eu dizer algo para você.
E isso, olha, deixa até arrepiado aqui. É interessante, gente. É interessante isso. Quando Deus colocou você nesse mundo, não importa a sua história, não importa seus fracassos, não importa aonde você está inserido, aonde você foi prejudicado, não importa, você pode estar no pior lugar da cidade, no pior lugar desse mundo, na pior história desse mundo, mas você nasceu para vencer, você tem um DNA de vencedor. E você vai produzir esse DNA. Quando você compreende o propósito divino, você vai ser exatamente o que Deus planejou para você ser. E isso vai mudar tudo na sua vida. Agora, uma vez que eu entendo como eu devo de conhecer o propósito e viver o propósito de Deus. Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer é trocar valores no coração. Valores dentro de nós. E eu quero ler um texto com vocês aqui, 1 Reis 3,12, diz assim, ó, a história de Salomão. Farei com que você pediu e darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém como você. Essa palavra é forte. Nunca houve e ninguém haverá ninguém como você. Não há outra pessoa no mundo igual a você. Também darei a você o que não pediu, riquezas, fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. É interessante que a história de Salomão, ele tinha uma história. Ele era filho do rei Davi. Ele teria direito ao trono. Ele teria educação real. Ele teria toda uma história. Mas quando ele se achegou a Deus, ele não quis receber a história paterna. Ele não quis receber só a história familiar, ele quis receber a história celestial. E ele então vai dizer para Deus o seguinte, Deus, eu estou escolhido por uma eleição. E como que eu vou governar um povo, o povo do Senhor, se eu não tiver sabedoria? E então ele pede sabedoria e Deus vai mudar a história da vida dele. Por isso que quando Deus dá sabedoria ao coração de um homem, de uma mulher, que ele conhece o propósito de Deus, tudo muda. Salomão, quando a gente pensa em Salomão, a gente pensa muito em prosperidade. E a gente pensa assim, Salomão tinha muito dinheiro, porque ele fala que ele ajuntou de montanhas todas as coisas que os homens procuram. Ouro, prata, pedras preciosas. Mas Salomão não tinha dinheiro, Salomão tinha sabedoria, entendimento de um propósito divino. E quando você entende o propósito divino através de uma sabedoria divina, meu Deus, aí tudo se acumula de montanhas na sua vida. E é interessante que fora do seu propósito, pensar e agir será distorcido da verdade de Deus. Por isso que toda a prosperidade na sua vida, quer seja emocional, financeira, espiritual, toda a prosperidade, ou seja, tudo aquilo que Deus tem por inteiro para te abençoar, está dentro do propósito divino. Não está no esforço do mundo, não está na quantidade de dinheiro que você ganha, recebe, não. Tem muitas pessoas que por dinheiro se alongam mais de Deus, ficam alienadas de Deus, separadas de Deus. Tem outras que pela falta de dinheiro se separam de Deus, ficam amarguradas, espinhosas, avarentas. Então, toda a prosperidade de Deus para a sua vida está dentro de você entender o propósito de Deus. E fora do propósito de Deus, todo o seu pensar, o seu agir, ele é distorcido da verdade e da vontade de Deus. Agora, deixa eu tentar nos próximos 5 ou 6 minutos aqui ainda com você, tentar deixar uma chave para você. Como essa é uma live profética, uma live de direção, eu queria aqui deixar ao menos uma chave para você agora. Como você mudar estações e épocas na sua vida? Como se muda estações e épocas na nossa vida? Primeiro, para nós que estamos na aliança da graça de Deus, a gente muda quando a gente é cheio do Espírito Santo. Nada é por força, por violência, mas tudo é pelo Espírito. Então, como eu posso mudar uma estação na minha vida? Como eu posso mudar uma época na minha vida? Primeiro, sendo cheio do Espírito Santo. Agora, como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Buscando e amando a presença de Deus.
Essa é a primeira coisa. Eu sendo cheio do Espírito Santo, buscando e amando a presença de Deus. Quando você olha para aqueles 120 homens e mulheres, primeiro Jesus ministrou para milhares de pessoas, curou milhares de pessoas, perdoou milhares de pessoas, alimentou milhares de pessoas. 500 pessoas se reuniram, mas só 120 pessoas continuaram debaixo da presença de Deus, buscando e amando para receber o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio, e daqueles milhares de pessoas, só 120 ainda continuavam amando a presença de Deus. Não amando os milagres de Deus, não amando as coisas de Deus, mas amando a presença de Deus. Então a primeira coisa que você tem que entender para mudar uma época na sua vida e você ser cheio do Espírito Santo não é amar só os milagres de Deus, não é amar só as coisas de Deus, é amar a presença de Deus. O resto, tudo vai ser resultado disso. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, tudo isso é resultado. Você precisa amar a presença de Deus, essa é uma direção na sua vida. Segundo lugar, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo, ou seja, ser imergido, afundado dentro da presença do Espírito Santo, dentro dessa natureza divina. O que mudou a história da igreja primitiva? O que mudou a história daqueles 120 homens e mulheres simples, pescadores, donas de casa, irmãs, que faziam como você, lavavam roupa, cozinhavam, faziam tarefas simples, mas a partir de que o Espírito Santo encheu elas, foram batizados no Espírito Santo, falaram em outras línguas, foram mudadas as suas histórias. Mudou estações, mudou épocas. Elas foram ativadas e aí é a segunda coisa. Amar a presença de Deus, ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo e sendo ativado nos dons, no poder de Deus, nas habilidades divinas, naquilo que Deus chamou você para fazer. Entender que não é por sua habilidade, mas é por uma habilidade sobrenatural de Deus. Por isso que a palavra, ela fala que a gente tem que desejar os melhores dons, sendo ativado no sobrenatural de Deus, nessa unção, nessa habilidade divina. E então você vai cumprir um propósito divino, não por sua habilidade, mas pela habilidade do Senhor. Não vai construir a sua história, você vai viver uma eleição em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso. E aí, mais uma coisa. Você precisa crescer nesse ambiente de revelação, praticando esses princípios de Deus. E aleluias. Meu Deus, o tempo correu aqui, eu quero encerrar aqui essa parte de ensino, eu já quero orar com você agora. Mas o que é maior do que a vida? Maior do que a vida é o propósito divino. Então não se esqueça que sobre a sua vida, não importa o histórico que você tem até hoje, não importa a história, não importa de que lar você nasceu, de onde você veio fisicamente. Antes disso, Deus te conheceu, Deus se relacionou com você e você é exatamente a pessoa que Deus preparou para esse tempo, para viver um propósito extraordinário. Tem coisas nesse mundo que só você, não há nenhuma outra pessoa no mundo igual a você. Deus não fez nem dos 7 bilhões de pessoas que vivem na Terra, nem dos bilhões que viveram até hoje. Não há ninguém igual a você. Deus preparou você para você ser um vencedor. Então, conheça o propósito divino sobre a sua vida. Ande nele, cumpre ele. E isso te fará um vencedor. Isso fará você entender mais do que a vida de 60, 70, 80 anos que você vai viver nessa terra. Porque vai fazer você desfrutar e gozar de um galardão na eternidade. E esses 70, 80, 90, talvez 100 anos que alguém viva nessa terra, são só uma sombra da eternidade. E quando a gente conhece o propósito divino, a gente sabe a real razão, por que veio a esse mundo, qual a razão de estar aqui. Tá bom? Deus te abençoe. Se você recebe essa palavra de direção de Deus hoje, escreve aí nos comentários. Eu recebo essa direção de Deus, quero viver no propósito divino, não quero viver nem a boa, nem a agradável, mas quero viver a perfeita vontade de Deus. Lembrando sempre, quando você acorda, como você acordou hoje, nesse domingo,
você acordou como uma pessoa imperfeita. Mas sobre a sua vida, para te alinhar com a vontade de Deus, está a vontade perfeita de Deus, o propósito perfeito de Deus sobre você. E ela vai alinhar a sua vida dentro de um propósito divino, dentro da vontade perfeita de Deus. Aleluias! Se você recebe essa palavra, vai escrevendo aí nos comentários, me ajude aí, diga assim, eu recebo essa palavra e eu quero viver o propósito divino na minha vida. E nós já vamos orar por você também. Já vamos pedir a bênção de Deus nesse domingo, que Deus abençoe sua semana, que essa seja uma semana abençoadíssima. Muito bem, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Compartilhe essa live com 5 pessoas ao menos, 5, eu te peço 5 só. Você pode fazer muito mais do que isso. Tem irmãs e irmãos que às vezes escrevem aqui e dizem assim, pastor, eu compartilhei com 50 pessoas a live. Então, mas eu te peço ao menos 5 que você compartilhe com 5 pessoas, tá bom? Ajude a colocar essa mensagem no coração das pessoas. Ajude. É você que poderá levar essa mensagem adiante. Tem pessoas que só você pode alcançar. Por isso Deus chamou você para alcançar essas pessoas. Então, compartilhe essa live. Não esquece de curtir aí. Coloque aí nos comentários também, irmão, curte a live aí, para que essa plataforma coloque essa live mais para frente, mais gente possa ouvir a palavra de Deus. Se você não é inscrito no nosso canal, não esqueça de se inscrever. Terminando a live, vai estar escrito lá, inscreva-se, tem vermelhinho. Clica lá, inscreva-se. Depois vai aparecer um sininho, aperta no sininho de novo. Aí lá vai aparecer todas. Coloque o toquezinho no todas e você já está inscrito no nosso canal e você vai receber toda a informação de toda a live que a gente entra ao vivo, tá bom? Deus abençoe você, vamos orar, já colocou seu pedido de oração? Vamos orar para que Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe essa semana, seja uma semana de muito milagre e seja uma semana de entendimento do propósito divino na sua vida. Não vamos viver mais por viver nesse mundo, vamos viver por um propósito. Amanhã, hoje é um domingo para você viver o propósito de Deus. Amanhã é uma segunda-feira, não é uma segunda-feira difícil, não é uma segunda-feira braba. Amanhã é o dia que Deus fez para você viver um propósito vitorioso de Deus sobre essa semana. É uma semana que Deus fez para você viver um propósito vitorioso sobre todas as coisas no nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor então agora em nome de Jesus. Une seu coração ao meu e na fé no Senhor Jesus Cristo, vamos pedir a bênção de Deus para que Deus derrame sobre nós uma bênção especial. Pai querido, nós te damos o louvor nessa hora. Eu me ajunto com meu irmão, com a minha irmã, com meu amigo, com a minha amiga em oração, meu Deus, no nome de Jesus. Aqui são pais, mães, maridos, esposas, filhos. No nome de Jesus, nós suplicamos agora que o Teu Espírito Santo dirija a nossa vida, dirija o nosso coração, que esse domingo e que essa semana seja uma bênção de direções de Deus, de propósitos divinos na nossa vida, seja uma semana vitoriosa, que nós possamos entender a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Meu Deus, no nome de Jesus, eu oro agora, para que o Teu Espírito Santo se apegue ao nosso coração e traga instrução. E eu oro também agora, meu Deus, por aqueles que oram pelos seus filhos, que oram por libertação dos seus amigos, que estão atados, meu Deus, muitas vezes em pecados, que estão atados em ambientes de trabalhos espirituais, de bruxarias, de feitiçarias, meu Deus, de invejas. No nome bendito de Jesus, nós quebramos esse poder do inferno. Nós quebramos também o poder de intriga, de brigas, de separações na família, meu Deus. Nesse casamento, nesse casal, que está pensando que o divórcio é a solução, meu Deus. Nós quebramos esse mal agora. No nome de Jesus, esse espírito de divisão, de divórcio, seja quebrado. Nós enfraquecemos agora e quebramos as correntes agora, no nome de Jesus, que prende esse homem, essa mulher, em separação, em gritarias, em discórdias, meu Deus. No nome bendito de Jesus, nós falamos um milagre. Nós falamos também, Deus, que o Senhor liberte aqueles que estão sendo atormentados, meu Deus.
atormentados por espíritos imundos, atormentados por vícios, por pecados, meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor quebre agora esse poder. No nome de Jesus, eu declaro a bênção de Deus agora sobre os lares aqui. Nós oramos também por aqueles que estão em depressão, meu Deus, que estão com as mãos enfraquecidas, com a alma enfraquecida, meu Deus. Fortalece o coração dos teus filhos agora. Quebra o poder da depressão, quebra o poder da tristeza, quebra o poder da angústia. Agora, no nome bendito de Jesus. E nós oramos também nessa hora por um milagre físico, meu Deus. Aqueles que estão presos em doenças, em enfermidades. Nós quebramos esse mal agora, no nome bendito de Jesus. Eu quebro o mal agora, eu quebro toda enfermidade. Nós falamos, seja curado, dores saiam dos corpos, no nome de Jesus. Dores saiam dos corpos agora. Eu declaro que o seu corpo seja saudável agora, receba a cura. Eu também abençoo a sua vida, abençoo o seu lar, abençoo essa semana. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana e eu abençoo toda a sua semana. Que a bênção de Deus esteja sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. Que haja um destravamento na sua vida financeira. Que essa semana seja uma semana miraculosa na sua vida. Que respostas de Deus na área das finanças comecem a acontecer. A porta do emprego se abra, o milagre financeiro aconteça, no nome bendito de Jesus. Eu abençoo a sua semana, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus dias, eu abençoo a sua saída e eu abençoo a sua entrada. Você vai ir e voltar abençoado. E todos os livramentos de Deus serão sobre a sua vida e sobre os seus familiares. E você vai dizer, eu recebo em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Seja um domingo abençoado, que tenha um momento de comunhão com a sua família, que tenha um momento de comunhão dentro da sua igreja, onde você serve, e que hoje seja um dia também de descanso, e que amanhã nós começamos uma jornada de muito milagre. Eu espero você às 5h30 da manhã, na nossa reunião de oração, nossa jornada, orando 21 dias por 10 milagres até o dia 19 de dezembro. Milagre sobre milagre. Orando, tudo vai melhorando. Que Deus te abençoe e um bom domingo até amanhã, em nome de Jesus.